Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje é a nossa 40ª aula e o assunto de hoje é integral definida e integral indefinida, tá? Nós vamos ver nessa aula, então, a definição dessas integrais e alguns exemplos. E vamos ver também um teorema muito importante, que é o teorema fundamental do cálculo. Vem comigo! Bom, pessoal, antes de nós passarmos, então, a definição formal do conceito de integral, vamos ver aqui uma motivação geométrica que vai nos ajudar bastante a entender aí o que está por trás desse conceito. Vamos considerar então uma função f de x, cujo gráfico eu estou destacando aqui em azul. F é uma função positiva, definida aqui no intervalo fechado AB. Tá? Vamos supor que eu quero calcular aí, quero determinar a área da região no plano XY delimitada superiormente pelo gráfico de f, delimitada à esquerda pela reta x igual a a, delimitada à direita pela reta x igual a b e delimitada inferiormente pelo eixo x. Tá? Então, essa região aqui. Bom, uma maneira de se fazer isso é tentar aproximar essa área pela soma das áreas de retângulos como esses que estão descritos aqui nessa figura. Como é que nós construímos esses retângulos? Nós pegamos aqui o intervalo AB, subdividimos o intervalo AB em N subintervalos, todos de mesmo comprimento, e esse comprimento nós estamos chamando aqui de ΔX. Então, aqui, olha, de A até x1, esse comprimento equivale a ΔX, de x1 até x2, ΔX, e assim por diante, Aqui o comprimento no intervalo xi-1 até xi também vale ΔX. Tá? Então, eu peguei aqui o intervalo AB, subdividi esse intervalo em N subintervalos, todos eles com o mesmo comprimento. E esse comprimento nós estamos chamando aqui de ΔX. Tá? Bom, como é que eu escolhi, como é que eu tomei a altura para os meus retângulos? Da seguinte maneira. No intervalo aqui, AX1, eu escolhi um valor x1 estrela, calculei o f de x1 estrela e esse valor determinou a altura do meu primeiro retângulo. Tá? Analogamente, no intervalo x1, x2, eu escolhi um valor x2 estrela, calculei o f de x2 estrela e f de x2 estrela determinou a altura do meu segundo retângulo. E fui fazendo assim em cada retângulo. Tá? x3 estrela, tomei o f de x3 estrela e o f de x3 estrela determinou a altura do meu terceiro retângulo. Então, procedendo dessa maneira, nós construímos aí os nossos retângulos e a soma das áreas desses retângulos determinou aí uma aproximação para a área da região que nós estávamos buscando. Observe que aí, se nós consideramos aí o iésimo retângulo, a área desse retângulo vai ser dada por ΔX vezes a sua altura, que é f de xi estrela. Tá? Então, nós fizemos isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no iésimo, até chegar lá no enésimo retângulo. Então, o que nós podemos perceber aqui? Nós podemos perceber que, ora, nós erramos aqui por excesso e, ora, nós erramos por falta. Então, aqui, ora, nós erramos por excesso, ora, nós erramos por falta. Então, essa soma das áreas desses retângulos é uma aproximação para a área que nós estamos buscando. E é de se esperar intuitivamente que, à medida que nós formos subdividindo cada vez mais o nosso intervalo AB, a soma das áreas desses retângulos vai aproximar cada vez melhor a área desejada. Tá? Eu, inclusive, coloquei no slide seguinte uma situação onde nós podemos observar isso claramente. Aqui em azul eu tenho o gráfico da nossa função f de x, aqui é a área que nós queremos, delimitada pela função f, pela reta x igual a 1, pela reta x igual a 0 e aqui inferiormente pelo eixo x. Aqui, olha, se eu subdivido o intervalo de 0 até 1 em 10 subintervalos, nós temos essa soma aqui.
né, a soma das áreas desses 10 retângulos vai ser uma aproximação para a área que nós desejamos. Se eu subdivido intervalo de 0 até 1 em 30 subintervalos, né, nós vamos ter uma soma aqui, e é perceptível que na soma das áreas desses 30 retângulos, nós estamos errando menos do que na soma das áreas desses 10 retângulos. E se eu subdivido o intervalo de 0 a 1 em 50 subintervalos, eu vou ter aqui a soma das áreas desses 50 retângulos, e nós percebemos, né, que a somatória dessas áreas aqui, dos 50 retângulos, né, me dá uma aproximação melhor para a área desejada do que a de 30 retângulos. Tá? Então, à medida que eu vou fazendo o n aumentar, né, eu vou aumentando a quantidade de retângulos, e é de se esperar, né, que a soma das áreas desse retângulo fique cada vez mais próxima da área, né, abaixo da curva y igual a f de x e delimitada aí pelas retas x igual a 1, x igual a 0 e pelo eixo x. Tá? Então, tudo isso nos leva à definição formal, né, do conceito de integral definida. Né? Seja f, então, uma função definida no intervalo fechado, AB. Considere que AB é dividido em n subintervalos de mesmo comprimento, né? O comprimento ΔX igual a B menos A sobre n, onde B menos A é o comprimento total do intervalo. Né? Então, se nós queremos subdividir em n subintervalos de mesmo comprimento, o comprimento de cada subintervalo vai ter que ser o comprimento total dividido por n. Nós vamos considerar lá, né, os extremos de cada subintervalo, x0 igual a x1, x2 até xn menos 1, xn igual a b. Né? Lá dentro de cada subintervalo, eu vou escolher um valor xi estrela, né? Então, dentro do intervalo, né, x0 até x1 eu vou tomar x1 estrela, dentro do intervalo x1 até x2 eu vou tomar x2 estrela, e assim por diante. Né? Então, a integral definida de f no intervalo fechado AB vai ser dada pelo limite da somatória, não é? De f de x estrela vezes ΔX, com i indo de 1 até n, quando n tende ao infinito. Observe que essa somatória aqui está me dando, para cada n, né, a soma das áreas dos retângulos, porque cada retângulo vai ter a base medindo ΔX e a altura é f de x estrela. E aqui eu estou considerando a soma das áreas desses retângulos, do primeiro, do segundo até o nésimo. Né? E à medida que eu faço o n tender a infinito, né, isso vai me dar aquela área que nós estávamos desejando. Né? E aquela área, então, nós vamos simbolizar aqui pela integral. Né? Integral de a até b de f de x dx. Né? Esse valor aqui vai nos fornecer aquela área. Lógico que nós podemos pensar nesse conceito de um modo mais geral, onde a função f não necessariamente é uma função positiva. E aí nós não vamos ter mais aquela motivação geométrica, né? Mas a definição vai ser a mesma. Tá? Então, se o limite do lado direito, né, existir, tá? Nós vamos dizer que esse limite é a integral de a até b de f de x dx. Lembrando, né, que essa definição foi motivada pelo cálculo daquela área que nós vimos anteriormente. Tá? Então, formalmente, a integral definida de f no intervalo fechado de a até b é dada por esse limite aqui. Né? Da soma, né, de ΔX vezes f de x estrela com i de 1 até n, à medida que o n tende a infinito. Se esse limite existir, nós vamos dizer que f é integrável no intervalo fechado de a até b. E vamos denotar a integral dada desta maneira. Ok. Bom, a interpretação geométrica, então, nós vimos agora há pouco. Né? Se f é uma função positiva, a integral de f de x dx com x indo de a até b nos fornece a área abaixo da curva y igual a f de x. Né? Nós podemos notar, né, nos exemplos que nós vimos no início dessa aula, que à medida que n cresce,
a soma de Riemann, que é essa somatória aqui, fica cada vez mais próxima do valor da área delimitada pela curva y igual a f de x, pelo eixo x e pelas retas x igual a A e x igual a B. Ok? Já no caso mais geral, né, onde a f pode assumir valores positivos e negativos, nós podemos interpretar a integral de A até B de f de x dx como uma espécie de área resultante. Né? Integral de A até B de f de x dx vai ser A1 menos A2, onde A1 é a área da região acima do eixo x e A2 é a área da região abaixo do eixo x. Eu coloquei aqui uma figurinha que ilustra bem o que está acontecendo. Né? Aonde a função f é positiva, né, nós vamos ter a soma das áreas desses retângulos, né, e o fato da f ser positiva me garante que essa soma é uma soma positiva. Né? Aonde a f é negativa, nós vamos ter também a soma das áreas dos retângulos, mas multiplicada pelo sinal de menos, porque aqui nós não vamos ter f de x estrela positivo. F de x estrela agora vai ser negativa. Então eu tenho uma contribuição negativa, né, aonde a função for negativa, e uma contribuição positiva aonde a função for positiva. Então aqui nesse caso, né, o meu A1 seria o que está em azul e o meu A2 seria o que está em bege aqui, tá? E a área resultante seria dada por A1 menos A2. Isso vai ser o valor da integral, porque à medida que eu vou somando, né, esses valores aqui e fazendo o limite quando n tende a infinito, no limite isso vai me dar, né, a área A1, que está em azul, menos a área A2, que é aquela que está em bege. Ok, algumas propriedades, então, de integrais. Né? Se C é uma constante, então a integral de A até B de C vezes F, né, vai ser C vezes a integral de A até B de F. Outra propriedade integral da soma de duas funções é a soma de cada uma das integrais correspondentes. Se C é um número entre A e B, então a integral de A até B de F vai ser a integral de A até C de F, mais a integral de C até B de F. Okay? Então, se C é um valor entre A e B, eu posso subdividir, né, a integral de A até B na integral de A até C mais a integral de C até B. Outra propriedade, se f é maior ou igual que zero, para todo x no intervalo fechado AB, então a integral de f também vai ser maior ou igual que zero. Né? Isso aqui vem inclusive da interpretação que nós demos lá no início da aula. Né? Se f é maior ou igual que zero, essa integral pode ser vista como a área, né, correspondente ali, então vai ser algo maior ou igual que zero. Se f é maior ou igual que g para todo x em AB, então a integral de f vai ser maior ou igual que a integral de g. Algumas propriedades, todas elas nós podemos demonstrar a partir da definição formal, mas não vamos fazer aqui no curso, tá? Bom, mais uma propriedade. Se f de x é maior ou igual que m minúsculo e menor ou igual que m maiúsculo para todo x no intervalo AB, então a integral de f vai ser maior ou igual que m minúsculo vezes b menos a, né, e menor ou igual que m maiúsculo vezes b menos a. Ok? Bom, a última propriedade, integral de a até b de f de x dx é menos a integral de b até a de f de x dx. Ok? Bom, ok. A pergunta que surge agora é o seguinte. Bom, então para calcular uma integral, nós precisamos sempre calcular aqueles limites daquela somatória e fazer o limite quando n tende a infinito, né? Bom, aquele limite é algo muito complicado. E aí surge, então, o teorema fundamental do cálculo, que é um teorema que vai nos ajudar a calcular, de fato, né, efetivamente, de um modo simples, as integrais definidas aí. O teorema fundamental do cálculo tem duas versões, né, que é essa versão primeira, que é a versão I, e a versão segunda, que é a versão 2i. As duas são equivalentes, ou seja, né, I implica em 2i e 2i implica em i. Tá? Eu vou enunciar as duas aqui, mas de um modo geral, no curso nós vamos utilizar
né, mais a versão 2i, ok? Então, o que diz o teorema? O teorema diz o seguinte, olha, seja f uma função contínua definida no intervalo fechado AB. Então, item I, se g de x é a função dada por integral de a até x de f de t dt, né, vale que g' de x é igual a f de x. Né? Observe que para cada x que eu coloco aqui, calculei o valor dessa integral, né, isso vai me retornar um valor g de x. Então, se nós consideramos essa função aqui, né, dada dessa maneira, a derivada dela, né, derivada g' de x, vai ser igual a f de x. Essa é a primeira versão do teorema fundamental do cálculo. A segunda versão, e a mais importante para nós num primeiro momento aqui no curso, né, vai ser essa aqui, ó. Integral de a até b de f de x dx, né, é f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a, sendo f maiúsculo uma primitiva de f minúsculo, ou seja, a derivada de f maiúscula é igual a f minúscula, né? Nós vimos na aula anterior a noção aí de primitiva. Então veja que esse teorema, né, ele nos ajuda a calcular de maneira efetiva e simples, simples entre aspas, porque nem sempre é fácil nós determinarmos essa primitiva, né? Mas ele facilita bastante, né, o cálculo da integral. Né? Ele nos diz o seguinte, bom, eu estou integrando uma função f minúscula aqui. Se eu conhecer uma primitiva de f minúscula, pronto. Né? É só eu avaliar essa primitiva em b, subtrair da primitiva avaliada em a, que eu vou ter aqui o valor da integral determinado facilmente. Okay? Uma notação que a gente usa, né, para essa diferença aqui, f de b menos f de a, é essa aqui, ó. A gente representa aqui entre colchetes f de x, coloca aqui, né, de a até b, ok? Ou às vezes também utilizando uma barra aqui, né, uma barra vertical colocando de a até b, ok? Certo. Bom, com esse teorema em mãos fica bem tranquilo e a gente já pode calcular, né, algumas integrais aqui como exemplo. Por exemplo, calcule a integral de 1 até 3 de e elevado a x dx. Nós sabemos que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, nesse caso, a nossa f maiúscula é a própria e elevado a x. Logo, né, utilizando o teorema fundamental do cálculo, integral de e elevado a x dx com x indo de 1 até 3 vai ser e elevado a x, avaliada aqui, né, de 1 até 3, que vai ser e elevado a x avaliado em 3, que é e ao cubo, menos e elevado a x avaliado em 1, que é e elevado a 1. Portanto, o valor dessa integral é e ao cubo menos e. Né? Mais um exemplo, calcular a integral de 1 sobre x dx com x variando de 3 até 6. Ok? Bom, nesse caso, como a função f minúscula é a função 1 sobre x, nós também já vimos aqui que uma primitiva vai ser ln do módulo de x. Portanto, a integral de 1 sobre x dx, né, de 3 até 6, vai ser o ln do módulo de x, de 3 até 6, que vai ser o ln de 6 menos o ln de 3. Né? Utilizando as propriedades do logaritmo, a gente pode reescrever essa diferença como sendo o ln de 6 sobre 3, que é o ln de 2. Então, veja, uma vez que eu conheço aqui a primitiva da função em relação à qual estou integrando, né, esse cálculo da integral fica relativamente simples. Mais um exemplo, calcular a integral de 0 a 2 de x ao quadrado dx. Né? Nesse caso, a primitiva vai ser a função f de x igual a x ao cubo sobre 3. Porque se nós tomamos x ao cubo sobre 3, a derivada, né, de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx vai ser x ao cubo sobre 3, né, avaliado aí de 0 até 2. X ao cubo sobre 3 avaliado em 2, dá 2 ao cubo sobre 3, que é 8 terços. Né? X ao cubo sobre 3 avaliado em 0, é 0 ao cubo sobre 3, que é 0 sobre 3. Então, aqui vai dar 8 terços menos 0, que é 8 terços. Né?
Então veja, né, o teorema fundamental do cálculo, ele facilita muito a nossa vida, né, em relação aí a calcular essas integrais, tá? Bom, quarto exemplo, calcular a integral de 0 até π do cosseno de x dx. Como a derivada do seno é cosseno, né, nós podemos ver que seno é uma primitiva da função cosseno. Então, integral de 0 até π do cosseno de x dx vai ser seno de x avaliado de 0 até π, que é o seno de π menos o seno de 0. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, que vai dar 0 menos 0, que é 0. Portanto, a gente conclui, então, que a integral de 0 até π do cosseno de x dx é 0 menos 0, que é igual a 0. Bom, o último assunto da aula de hoje, então, é integral indefinida, né? E o que seria, então, uma integral indefinida, né? É simplesmente uma notação, que é essa que aqui está, que é utilizada para a primitiva de f minúscula, né? Então, a integral indefinida de f minúscula de x dx vai ser igual a f maiúscula de x, se e somente se f maiúscula for uma primitiva para f minúscula, que significa dizer que a derivada de f maiúscula vai ser igual a f minúscula, ok? Bom, por convenção, quando uma fórmula para uma integral indefinida é dada, ela é válida somente em um intervalo. Isso porque a integral indefinida é uma primitiva e a primitiva nós definimos ela sempre em um dado intervalo, ok? Bom, para finalizar a aula, então, alguns exemplos, né? A integral indefinida de 1 sobre x² dx é menos 1 sobre x mais constante. Isso porque, se nós derivamos menos 1 sobre x, a derivada de menos 1 sobre x é igual a 1 sobre x², né? Então, nós temos essa relação. Como a derivada da exponencial é ela mesma, então a integral indefinida de e elevado a x dx é o próprio e elevado a x mais constante, né? Como a derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x, né? Então, a integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x mais constante. E, finalmente, como a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x², nós temos que a integral de 1 sobre 1 mais x² dx é arco tangente de x mais constante. Tá ok, pessoal? Bom, nessa aula, então, nós vimos dois conceitos muito importantes, né, que é o conceito de integral definida e também o conceito de integral indefinida. Então, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço a todos.